a nosso bate-papo, né? Entrevista parece uma coisa assim, muito formal. Hoje vai ser um bate-papo para a gente estar esclarecendo algumas dúvidas, entender um pouco dessa técnica. O doutor Alcione entrou aqui como a pessoa que está assistindo a live, mas a gente vai tentar aqui já convidá-lo para ele estar ao vivo aqui com a gente, participando. Vamos lá. Vou ver aqui mais uma vez. A apresentação já está. Agora sim, já está conseguindo. Pronto. Boa noite, doutor. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade, que eu sei que seu tempo é muito corrido, né? Estava falando agora há pouco, né? Acabei de chegar do hospital também agora. E estava exatamente com o caso que nós vamos conversar hoje, né, Cristian? Tratar hoje sobre isso, né? E a primeira pergunta, doutor, antes mesmo da gente entrar já, eu estava falando aqui já com o pessoal, muita gente já participando aqui da nossa live, que é um nome complicado, né? Incompetência istmo-cervical, muita gente não sabe o nome, mas com certeza conhece alguém que já passou, alguma mãe que já passou por uma situação assim de perca de bebê, né, com 20 e poucas semanas e tal. Mas antes, eu gostaria até de perguntar a você, doutor, porque a gente costuma dizer que jornalista também não tem rotina, né? A gente sabe, está saindo para trabalhar, mas a gente não sabe como é que vai ser o dia. E médico, apesar de ser uma profissão completamente diferente, também tem essa particularidade, né? A gente já estava aqui combinando já para essa live, e o senhor até tinha dito que estava ia atender uma emergência, né? Sobre uma mãe que está com 20 e poucas semanas e que precisou aí dessa sua assistência aí também, sobre essa questão que a gente vai tratar hoje. Eu vou usar até esse caso, Cristiano, para a gente começar com ele já, porque, por incrível que pareça, 4h hoje, 4h30, recebo a ligação aqui de uma paciente de pré-natal, nossa paciente pré-natal todo tranquilo, sem intercorrência nenhuma. A primeira gestação, a colega da emergência me liga lá dizendo que ela internou lá com 28 semanas, com o colo aberto, abrindo o colo, né, já ali a iminência de perder o bebê ou ter um parto, né, muito prematuro ali, com 28 semanas. Mas é um caso de incompetência cervical, entendeu? É um caso também de incompetência ou insuficiência cervical, né? A gente pode usar os dois termos. E já exemplifica bem que foi uma paciente toda tranquila, pré-natal, sem intercorrência nenhuma. E, de repente, você se depara com esse quadro dramático já. Então, e aí já diz, assim, o quadro, assim, vamos dizer, uma palavra bem comum, traiçoeiro. É um quadro muito traiçoeiro, porque pega médico, né, de surpresa, pega a paciente, de surpresa, pega uma equipe de surpresa, que uma família, né, que não estava esperando aquilo ali. E na maioria dos casos é difícil, realmente é muito difícil você detectar. E principalmente na primeira gestação. Então, é um caso que já exemplifica bem essa questão da incompetência cervical. O senhor trouxe uma informação, doutor, importante, porque seria uma pergunta aqui que eu já até faria para o senhor o seguinte: se a mulher ela já nasce com essa condição, né? De repente tem, eu não sei se eu estou falando, o senhor que é o especialista vai me corrigir se eu estiver errada, é o colo do útero curto, que não segura uma gestação durante muito tempo, ela já nasce com essa predisposição, ela adquire essa condição em um determinado momento da gravidez, ou até mesmo da vida antes de engravidar? Como é que é isso? Inicialmente, assim, a medicina dizia que a gente aprendeu, né, nos livros aí, que era uma paciente que ou ela nasce assim, já tem desde a primeira gestação, o colo dela é frágil. A patologia da incompetência cervical é uma patologia
é onde o colo do útero ele tem uma fragilidade que ele não segura essa gestação até às vezes nem no início, né? Até 20 semanas, às vezes já perde. Então, tem paciente que perde com 15, às vezes. Então, é uma patologia do colo do útero, que ela não segura, não consegue segurar a gestação. Inicialmente, tinha-se isso que era genético e poderia ocorrer se houvesse algum traumatismo no colo, como curetagens, como dilatação desse colo do útero, procedimentos de cirúrgico do colo, tipo CAF, um procedimento que tira parte do colo ali. Então, tinha que ter algum fator para ter incompetência ou era genético. Mas a gente acompanha em muitos casos que não tem qualquer fator. O paciente que às vezes teve 2 partos normais e no terceiro faz incompetência do colo, sem ter tido cirurgia, puramente só pelo único traumatismo que ela teve no colo foi o parto, na passagem do bebê ali no parto anterior, né? Mas sem qualquer história. Pode ocorrer, então, em qualquer paciente, mesmo nas que já tiveram seus bebês. E não tiveram incompetência. Olha, então quer dizer, qualquer mulher, ela pode, qualquer gestante, ela pode de repente ser acometida, né, com essa condição. É isso mesmo? Se ela já tenha tido uma gestação, por exemplo, ou se é a primeira gestação? Pode, qualquer mulher, qualquer uma, mesmo as que teve gravidez normais, mesmo a que nunca teve gestação. Qualquer uma pode ser acometida. Existem, É mais. claro que o especialista pode falar. Agora, sim, quando ela já tem uma vez a incompetência, as próximas gestações, via de regra, ela terá também. Entendi. Ela pode ter 2 gestações normais sem incompetência. Na terceira, ela tem. Na quarta, na quinta, ela muito provavelmente vai ter também. Olha, a gente sabe que o especialista, ele vai, de repente, a mulher dá entrada no hospital, na emergência, ali com a perca do bebê, com 20 e poucas semanas, ou até menos, mas a mãe, a gestante, ela consegue identificar, por exemplo, claro, assim, essa questão dos sintomas, assim, existe alguma coisa, alguma predisposição que a própria mãe ela já consiga identificar, né, que porventura ela pode ter, apesar que a gente sabe que é o especialista que vai chegar lá e vai dar o diagnóstico, né, vai dar o parecer ali, fechar o diagnóstico. Mas ela já consegue identificar, por exemplo, assim, em algum momento da gravidez, ela consegue perceber alguma coisa, algum sintoma? A grande maioria, o problema é justamente isso. Um dos problemas é o perceber, é o diagnóstico. É difícil para a paciente, é difícil também para o profissional, porque Sim. geralmente não há sintoma algum. Ela geralmente já chega com um quadro de perda iminente desse bebê, às vezes. Então, não tem sintomas. Às vezes, ocorre ali um corrimento a mais, alguma coisa muito que, às vezes, imperceptível, mas quase que a totalidade você não tem sintomas que te levam a pensar na incompetência. Perfeito. Agora, o senhor falou que não existem sintomas, mas é possível no pré-natal, a mulher, ali durante o pré-natal, existe algum exame específico que já possa detectar, identificar, mesmo que ela não tenha sintoma nenhum, mas de repente ela faz aquele exame, aí o obstetra já olha, você tem a possibilidade de ter, a gente já está identificando aqui o seu colo do útero já alterado. Tem essa possibilidade, doutor? O mais importante para se fazer esse diagnóstico aí inicial, né, na primeira gestação, vamos dar um exemplo aqui, para fazer um diagnóstico desse na primeira gestação. Tem casos que a gente consegue, tem casos que a gente consegue e já conseguimos vários casos aí detectar na primeira gestação. A literatura hoje não traz isso. Se você for ler sobre isso em livro, é uma literatura muito vaga. Você vai ver que não vai achar muito pouca coisa em relação a essa patologia. Em relação ao diagnóstico, ele hoje ainda é uma questão que traz na literatura que você tem que esperar 2 perdas gestacionais para aí então você
pensar que possa ser incompetência cervical. Isso é na literatura hoje. Mas é uma literatura que carece, talvez, de uma reformulação, realmente. Porque a gente não consegue evitar essa patologia nem na segunda gestação, se a gente for seguir essa forma de diagnóstico. Então, para você, depois com a evolução de ultrassom, né, antigamente não se fazia ultrassom do colo do útero, né? No sistema 1 de saúde ainda não se faz. Então, a gente não tinha. Quando se criou esse diagnóstico, provavelmente nessa época não se fazia a ultrassom do colo do útero. Então, a gente tem uma literatura, um diagnóstico hoje ainda prévio ao que se desenvolveu de exames complementares como a ultrassom. Então, a partir daí, a gente deve ter uma reformulação disso aí em breve, porque o ultrassom hoje ele é primordial nesse diagnóstico aí. Tá? Tem avaliação médica, claro, você pode perceber o apagamento desse colo do útero no início da gravidez. O período chave para você perceber isso é entre 15 e 20 semanas de gestação. Nesse período, quase que 90% dos colos que têm competência cervical, eles vão ter um apagamento, um afinamento nesse período. Então, a partir da 15ª semana já é possível identificar? Então, uma associação assim, de um bom acompanhamento ali, de exame clínico, de toque, realmente é necessário nessas pacientes. Se não fizer a ultrassom, tem que acompanhar com toque, com o exame de toque. Mas também a ultrassom é primordial nessa idade aí. Se você pensar, o problema é esse, é a conscientização também, que qualquer paciente pode ter. É isso que a gente tem mais dificuldade hoje ainda, entre os médicos, entre os profissionais e entre as pacientes. É, sem dúvida nenhuma, a conscientização de que toda paciente pode ter. Se toda paciente pode ter, eu realmente teria que dispendiar esse tempo ali, entre esse período de 15 a 20 semanas, de examinar, de fazer a ultrassom, de medir o colo do útero nesse ultrassom. E aí, só assim, detectar esse colo menor, com comprimento menor do que a média que a gente tem de espessamento ali, que você vai poder intervir nessa gravidez já salvando esse bebê na primeira gestação. Fora isso, se a gente, nesse profissional, não pensar que todas podem ter e fazer esse acompanhamento em todas, você não salva na primeira gestação. Você vai ter a perca e talvez nem na segunda. E não é só aqui, isso não é só Brasil, isso é mundo. Tá? A gente ouve muitas histórias, né, de pacientes aí também. Essa semana eu estava ouvindo no Instagram da Incompetência Cervical, de uma amiga nossa lá do Rio, um depoimento de uma paciente que ela é de Atlanta, ela é do estado. Ela teve uma viagem para o Brasil na primeira gestação aqui com 22 semanas. Essa paciente acompanhando pré-natal super bem lá, super com profissionais de alto, né, nível. Ela veio passear aqui no hotel, ela perdeu no banheiro de casa esse bebê com 22 semanas, na frente do marido, da família toda. Que triste. Não é só isso. Passou essa gestação, ela procurou acompanhamento de alto risco lá nos Estados Unidos, a história dela, diagnosticaram alguns miomas nela, suporam que miomas poderiam ser a causa da perda da primeira gestação. Ela tratou esses miomas, engravidou de novo, acompanhando lá. Na segunda gestação, não suspeitaram que era do colo do útero, novamente. Ou suspeitar, ela fala assim, ela relata assim, aí me acompanharam muito bem, me acompanharam melhor na segunda gestação, fizeram medida do colo do útero, em todas as ultrassons, mas não conseguiram evitar. 20 e poucas semanas, ela perdeu e era gêmeos. Ela perdeu. Com 24 semanas, teve o parto lá. E ficou alguns na UTI, um tempo na UTI, faleceu os dois. Só
Aí ela foi fazer uma cerclagem definitiva lá nos Estados Unidos também. Na terceira gravidez, fluiu, conseguiu ter o seu bebê. Então é uma história que é difícil no mundo. Quadro que, se não tiver essa conscientização, você não consegue salvar na primeira gravidez e nem na segunda. A gente observa, doutor, que ao longo do tempo, daqui a pouco eu quero que o senhor vai falar sobre a sua técnica, a técnica que o senhor desenvolveu, mas que ao longo do tempo o próprio pré-natal ele tem evoluído bastante, né? Assim, essa questão mesmo que hoje as mulheres já conseguem, pelo Sistema Único de Saúde, ter acesso à questão da ultrassom, né? Que não é apenas para detectar o sexo do bebê, é menino ou menina, né? Mas também para detectar algumas questões, algumas condições, como esse caso também, dessa questão que o senhor tem apontado aí sobre a incompetência istmo-cervical. Aqui na nossa live, a gente tem muitas pacientes aqui, suas, aqui relatando as suas experiências, né? Tem a Nath Rodrigues também, que deixou a mensagem, a Silvana também falando daquela experiência que passou contigo. Aqui, uma internauta aqui, ela perguntou o seguinte, se é possível, por exemplo, fazer essa cerclagem pelo SUS, né? Como é que é? Porque é o sonho também de muitas mulheres, de ter esse sonho de ser mãe, de tentar ali segurar uma gestação. Como é que é ainda? O senhor falou dessa questão da conscientização, né? Que passa também pela informação, né? Que as mulheres elas precisam ter essa informação de que existe esse exame, de que existe essa condição e existe essa esperança. Mas é possível? Como é que é essa questão ainda pelo SUS? Esses passos, Cristiane, eu vejo isso como muito gradativo, de forma lenta, mas realmente vai tendo uma progressão. Esse Sim, cuidado pré-natal, né? Mas hoje, por exemplo, antes não havia nem ultrassom no pré-natal do SUS, né? Hoje verdade. já se realiza, né? Preconiza pelo menos uma ultrassom no meio da gestação, realmente é muito pouco ainda, o que Uhum. preconiza isso. Mas as pacientes têm acesso, a maioria faz mais de um ultrassom realmente, mesmo pelo SUS. Mas hoje não basta muito sim, você apenas fazer a ultrassom, por exemplo. Assim como não basta você apenas conseguir fazer a cerclagem pelo SUS. Claro que passa por uma cadeia de evolução. Eu estou falando ainda de conscientização. Ou seja, se você Sim, não conseguir botar na cabeça das pessoas, dos profissionais, das pacientes, que toda paciente pode ter, que você tem que acompanhar como se ela pudesse ter esse problema, você não vai conseguir fazer a cerclagem. O primeiro ponto que é o tratamento padrão ouro, é a cerclagem. Então, se você não vai conseguir nem conscientizar para fazer esse acompanhamento, você não vai conseguir pedir a ultrassom, você não vai conseguir fazer a ultrassom do colo do útero. Começa por aí. Quando você conseguir conscientizar, ainda tem um outro degrau, que vai ser melhorar o padrão dos exames. Não adianta você fazer um ultrassom. Se você fizer um ultrassom, não medir o colo do útero, não adianta. Se você fizer um ultrassom com um profissional que não está muito ali familiarizado com essa medida do colo, pode ter falhas também nesse diagnóstico aí. Então, assim como a cerclagem. Você tem acesso a uma cerclagem, mas ela não é feita de uma maneira realmente ali mais qualificada para segurar esse bebê. E vários pacientes vão fazer a cerclagem e vão perder também. Então, passa por alguns estágios. Primeiro é conscientizar que tem que fazer, o exame é importante para o diagnóstico. Depois, conscientizar de fazer o tratamento. Depois, melhorar os padrões, né? Não